Boa noite, Edna. Boa noite, Modesto. Sejam bem-vindos. Boa noite, Sandra. Zé Augusto. Boa noite, Luana. Sejam bem-vindos. Boa noite, Roberto, nosso palestrante da noite. Deixa eu aceitar aqui. Boa noite, Isa. Boa noite, Salomé, minha amiga Nena. Vamos lá. Boa noite, Valentina. Seja bem-vinda. Olá, boa noite, Águida. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, com saúde. Graças a Deus. Tendo saúde, o resto, A gente vai correndo atrás. com certeza. Boa noite, dona Daci, Neide, tá chegando aí o pessoal. Boa noite, Cíntia. É porque sempre costumei dando boa noite para todo mundo que vai chegando. Boa noite, Mário, Neide, cumprimentando aqui. Boa noite, Eli, Romeu, meu esposo, veio aqui para nos prestigiar também. Grande ali. Boa noite, Sara. Enquanto o pessoal vai terminando de entrar, eu vou fazendo a leitura do nosso evangelho, tá? Então vamos lá, do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 25, buscais e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentre vós que lhe dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que estás nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e acharei é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por este conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intérperes e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu o mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a janela aqui, que o ruído do transporte aqui na porta ficou alto. Pelo menos para mim, não ficou aí para você também? Não, eu não percebi, não. Não, porque aqui passa ônibus na Tudo porta, bem. então às vezes pode ser que ele dê uma freada bem aqui na frente. Deixa eu empurrar aqui e fechar.
Aí, prontinho. Porque se ele passar por aqui, a gente não, pelo menos não nos atrapalha tanto. Boa noite para quem foi chegando, que eu ainda não vi, Viquinéia, Dona Áurea chegou, Dani, Sara, Gisele. É tão bom, as pessoas estão sempre aqui com a gente, sabe, Zé Roberto? Que ótimo. O nosso vínculo online. Parabéns a todos que estão aqui, né? Para nós aprendermos juntos mais sobre a doutrina espírita. Com certeza. Eu vou fazer a nossa prece e depois passo a palavra para você. E quero agradecer primeiro a todos os nossos irmãos que estão conosco nesta noite. E estamos aqui em nome do Centro Espírita Obreiros da Luz. E rogamos a proteção dos nossos irmãos, dos trabalhadores da última hora, dos cavaleiros do amor que estão sempre conosco. Agradecemos por esta oportunidade de nos reunirmos aqui, buscando conhecimento e tudo, e assim caminharmos um pouquinho para a nossa evolução. Que todos os nossos irmãos possam estar neste momento protegidos pela luz divina. E que essa mesma luz inspire nosso irmão Zé Roberto, que irá nos trazer os ensinamentos desta noite. Com a oração maior, iniciaremos a nossa palestra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, ó Pai, as nossas dívidas, na medida em que soubermos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática e do cultivo de todo mal, que assim seja. Mais uma vez, seja muito bem-vindo às nossas lives, nossas palestras. E digo que a palavra é toda sua, e se tiver alguma pergunta durante o desenrolar, eu passo para você. E vocês podem ficar à vontade também para enviar perguntas dentro do tema do que a gente vai falar esta noite, que é o céu e o inferno, com o nosso irmão Zé Roberto. Olá, parabéns a todos por estarem aqui conosco. Sejam bem-vindos na família Seol, né? E nós vamos aqui tratar sobre o céu e o inferno, que Kardec trouxe 2 capítulos, um para o céu e um para o inferno, dentro do livro O Céu e o Inferno. E ele começa dizendo que vai fazer um estudo, na verdade ele diz na introdução desse livro, ele vai fazer um estudo comparativo. Ora, nós só podemos comparar pelo menos 2 coisas, ou 2 circunstâncias, ou 2 objetos. Então, ele vai comparar o céu e o inferno dentro da visão pagã e dentro da visão cristã. Pagã, para os cristãos, são aquelas pessoas que não foram batizadas, né, de acordo com o cristianismo. Então, já tinha, na verdade, desde a época primitiva, Kardec diz que, intuitivamente, a gente traz essa questão de ser feliz ou de ser infeliz. E, por algum motivo, fomos criando algo que seria dessa intuição, mas algo para após a morte. Quer dizer, de acordo com o que se fazia, de acordo com as atitudes boas ou ruins, isso teria consequências também, né? Positivas ou danosas. E Kardec diz também que as ideias do homem e mulher, as ideias estão diretamente ligadas do que se sabe, ou seja, a razão, o conhecimento de hoje vai nos dar ideias de acordo com esses conhecimentos, de acordo com essas experiências que estamos atualmente. Como, desde a época primitiva, que o ser humano tem essa questão intuitiva de ser feliz, de ser infeliz, também
ele foi criando, na medida dos seus conhecimentos da época, algumas penas e algumas recompensas. Só que o homem primitivo, ele era praticamente todo materializado. Então, era a limitação dele também trazer ideias materiais acerca de céu e de inferno. O tempo foi passando, né? A Idade Média, por exemplo, ainda se acreditava que a Terra, por exemplo, era o centro do universo. Só a Terra era habitada, tudo era em torno da Terra. Daí também as penas, né? Ou o inferno, as recompensas ou o céu, também de acordo com as ideias, com os conhecimentos que as pessoas tinham na época. E aí a visão deixou um pouco de ser tão somente materialista e passou a ser um pouco espiritualista. É como se fosse um sistema misto. Então, as torturas, os suplícios e as aflições, elas eram de acordo com o que se imaginava pelo que se vivia na Terra. Então, do tipo, tonéis pegavam fogo, rodas, né? Rochedos. E o interessante que Kardec traz que, de acordo com o que se pensava, ora, quando a gente vai pensar num algo, né, no inferno, que a pessoa está lá queimando, a pessoa vai ficar num fogo eterno, um fogo que nunca cessa, que nunca se extingue, e a pessoa nunca sai daquele estado. Mas é estranho, o bom senso e a razão nos leva a questionar essa forma de pensamento em relação ao inferno. Como é que tudo aqui é transitório? Como é que. E não se acreditava nesse algo mais tão ludo como nós temos hoje. Como é que esse inferno se perpetuaria eternamente? Estranho. E se tudo era somente em torno da Terra, só a Terra que era o centro do universo, só a Terra que era habitada, por que algo mais se não existia? E aí o tempo vai passando, nós vamos entrando na modernidade, tá? A ciência surge, a astronomia vai demonstrar que a Terra não é o centro do universo. Então, a Terra é mais um astro dentre bilhões e bilhões e trilhões de astros do universo conhecido, e ainda tem uma parte que o homem não conhece ainda. E aí, então, quando esse homem, eu me refiro a um homem, para não ficar homem e mulher, né? A humanidade, ela foi desenvolvendo a razão, os conhecimentos, também foram aprimorando essas aflições. Então a Terra deixou de ser o centro das atenções, beleza. Mas aí criou-se camadas em torno da Terra. Então, o que era próximo da Terra, a pessoa quando morria, era o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, e aí foi. A ciência foi avançando e demonstrando que tinha uma camada atmosférica que a gente conhece hoje. Então, buscava-se sempre um aprimoramento das ideias trazidas anteriormente, já que a ciência também vinha, a astronomia, a física, né, a química, demonstrando novos conhecimentos acerca do mundo conhecido e até então desconhecido, mas desbravado pela ciência. Então, alguns infortúnios, algumas coisas precisaram ser aprimoradas. E também se chegou a um ponto seguinte, ora, tudo bem, aquele que praticou mal vai para o inferno, o que praticou bem vai para um paraíso. E aquela criança que nasce e morre logo, não teve oportunidade nem de fazer o bem nem de fazer o mal. E aí teve que se criar uma alternativa. Então, se criou o limbo, né? Para aquelas crianças que não tiveram oportunidade nem de fazer o bem, nem de fazer o mal. Então, de certa forma, era uma adaptação para as circunstâncias que iam sendo levantadas, para os novos conhecimentos que iriam sendo estabelecidos. Bom, mas Kardec diz que tanto o inferno pagão como o inferno cristão, eles têm muitas semelhanças, são análogos, são parecidos. E que o inferno cristão, ele é mais aprimorado e é, de certa forma, até mais penoso, punitivo do que o pagão.
Bom, imaginar o que é a pessoa viver eternamente em caldeiras ferventes e Deus, quando abria a porta do inferno, via aqueles gemidos por toda a eternidade. É de estranhar tal situação, né? Tal realidade. Muito bem. E já o céu era para aquelas pessoas que fizeram bem, tá? E viviam no repouso e na felicidade eterna. Era o campo dos Elíseos. Era mais ou menos passar uma tarde em Itapuã, né? Na rede, na água de coco, para os dias de Não é? hoje. Um Não, vento fresco, não se preocupar com os boletos chegando. não tem nada disso. Não, de jeito nenhum. Muito bem. Só que aí vem o Espiritismo já demonstrando também, e assim, e como o homem ele era só matéria, não há que se falar de algo mais. Mas aí também foram surgindo as doutrinas espiritualistas. Né? Jesus, Kardec vai dizer, que Jesus, percebendo, claro, conhecedor das limitações humanas, enquanto intelectualidade, enquanto moralidade, ele não trouxe nada nesse sentido. Ele se limitou a falar das bem-aventuranças, né? Muitas vezes por parábolas, algumas vezes por castigo, mas não entrou no mérito das penas e das felicidades que existiam na época. Porque Jesus sabia que não era aquela realidade. Mas também que, pela limitação humana, ele só iria entrar mais em conflito. E ele não estava disposto a isso, jamais. Ele veio para nos educar. E quem quer educar não vai entrar em conflito com o outro. Não é verdade? Já tem alguma pergunta aí? Não, né? Por enquanto? Não, por enquanto não, só o William que está aqui, meu patrão, e o pessoal dando boa noite. Ah, pronto. Então vamos lá. Aí chega o Espiritismo, a ciência nova que vem revelar aos homens, né, por meios irrecusáveis, a origem, a natureza e a destinação dos espíritos e as relações que eles têm conosco, né, espíritos e homens, vem nos dizer que nós somos um tríplice corpo. O corpo material, o corpo semimaterial, que é perispírito, e o espírito, que esse é eterno. A partir do momento que o Espiritismo nos traz essa afirmativa, esse conhecimento, esse fato de que somos espíritos, que somos eternos, que nós não somos destruídos. Imagine você, Águida e ouvintes, que toda a nossa ficção, né, aí as mídias, nos trazem super-heróis, na verdade, e eu me recordo de Super-Homem. Os super-heróis, normalmente, eles começam bem, entram num conflito, apanham, no final, sai de boa, né? E no caso do super-homem, ele é forte, é capaz até de mover a Terra em sentido contrário, mas se apresentar junto a ele a Kryptonita, o que é que acontece? Aí ele Ele fica fica fraco, fraco, perde a força. perde a força. Então, realmente, o nosso super-herói, ele é falível. E nós, enquanto espírito, nós somos infalíveis no sentido de que nós não somos destruídos. Não há uma bomba atômica, não nos destrói. Pode botar criptonita, não destrói. Destrói o corpo, mas o espírito não. E isso tem consequências filosóficas, consequências diversas em relação ao nosso estudo de hoje, a nossa análise do céu e do inferno. Tá? Ora, a partir do momento que nós somos esse ser imortal que fomos criado por Deus, que fomos criados simples e ignorantes, aí e nós vamos chegar a uma destinação final, que é a perfeição relativa. O Espiritismo também vai nos dizer o seguinte: a simplicidade e a ignorância, no sentido de que nós não temos conhecimento enquanto espírito criado, e a ignorância e simples no sentido de não ter experiência. Como se diz, se fosse o caderno aberto.
Só que um caderno vazio, sem escrita. Só que nós, também, nós espíritos, temos as potencialidades, tal como uma metáfora aqui, uma semente, que quando ela tem toda a sua potencialidade ali, um caroço de manga, né? Que a gente planta ali, aduba, e depois de alguns anos, aquela árvore frondosa. Então, nós somos essa semente criados e vamos chegar a essa árvore frondosa. Mas aí é que entra o detalhe. Não é pela graça de Deus. Deus dizendo assim, olha, Roberto, a partir de hoje você vai ter paciência. A partir de hoje você vai ser benevolente, vai ser compassivo. Não. Deus nos dá essas potencialidades em germes e ele nos dá circunstâncias para que nós possamos exercitar. Aí entra a questão de conhecimento, de desenvolver os sentimentos, as emoções e adquirir virtudes. E quando nós vamos desenvolvendo virtudes, aí sim nós vamos evoluindo. Então, a questão é responsabilidade e mérito, não é graça, no sentido de Deus dar. Todos os espíritos, nós hoje, que estamos já com um patamar evolutivo, é graças à nossa responsabilidade e à nossa, como chamada meritocracia, o nosso mérito. Mas isso, claro, não nos coloca no pedestal, dizendo eu sou melhor do que a Águida. Não é isso. Eu tenho que ficar feliz porque eu já estou no patamar melhor do que eu me encontrava há, talvez, reencarnações passadas, há 20 anos atrás, porque isso me estimula a evoluir. E não a dizer eu sou melhor que o outro. Então, esse pensamento, essa mentalidade, essa realidade do que nós somos, já muda também, ou melhor, já vai por terra muitos pensamentos que existiam em relação ao céu e ao inferno. Então, aqueles anjos que apareceram lá na Bíblia, que a priori parecia que Deus os criou daquela forma, né, já anjos com asinhas que iriam já para o paraíso, e os outros que estavam no inferno eternamente, isso cai por terra. Por quê? Porque a doutrina espírita nos diz também que nós somos regidos por leis eternas, leis divinas. E dentro dessas leis existe a lei de liberdade, que aí contém o livre-arbítrio. Então, dessa mesma forma que Deus nos criou simples e ignorante, que nos dá a possibilidade de avançar, e esse é um fatalismo, porque nenhum espírito fica sem avançar, ou seja, para chegar à perfeição. Todos nós evoluímos. Agora, pela lei de liberdade, pelo livre-arbítrio, uns demoram mais, outros demoram menos para esse desenvolvimento interior. Daí, então, dentro desse avanço, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, a felicidade aí já vai se estabelecendo, ou o inferno, provisoriamente, também ali se estabelece. Então, deixa de ser algo externo para ser algo interno. Por quê? Porque são as virtudes que nos credenciam para patamares de satisfação, de alegria, de felicidade ou do suplício, da culpa, do medo, da raiva, do inferno. Deixa de ser algo material, algo localizado, para ser algo que está dentro do ser, dentro da alma, do espírito. Então, onde o ser se encontrar, onde o ser estiver, ali ele vai estar com o seu céu ou com o seu inferno. Entendi. Que a internet. Aqui tem uma pergunta da Cris Feitosa. O umbral é o inferno do espiritismo? Olha só, nós acabamos de mencionar, obrigado, Cris, pela pergunta. Eu diria que sim, diria que não. Por quê? Eu acabei de falar que o céu e o inferno é um estado da alma.
E a gente vê na literatura espírita, de André Luiz principalmente, que trouxe essa questão do umbral, espíritos, né, na zona umbralina sofrendo, mas também espíritos já com um certo estado de consciência, com uma certa virtuosidade, indo lá ajudar aqueles espíritos que lá se encontram. Ora, se aquele espírito que foi designado para ir lá no umbral, ele não vai adquirir o estado umbralino, porque o estado dele é interior. Então, Cristina perguntou ali, o umbral, só repetindo aqui, né? Umbral é o inferno no espiritismo? Eu diria que sim, se considerar que umbral, quem se encontra ali, é porque de alguma forma está sofrendo. Mas eu diria que não, porque não é algo estático, não é algo eterno, é algo temporário, enquanto a pessoa não, a pessoa, no caso o espírito, não se perceber para dali sair. Podemos lembrar de André Luiz, que ficou lá em torno de 7 anos, mas no momento que ele cansou de sofrer, e a mãe dele sempre orava por ele, quando o momento que ele se deu conta que ele meio que implorou para um ser superior, ele não deu nome, ele não tinha religião, mas a partir do momento que ele, né, deu aquele estalo de misericórdia, ali já estava um benfeitor ao lado dele para que pudesse dar uma nova trajetória à sua caminhada. E também relembrar que Kardec disse, diante de uma falta, nós temos que nos arrepender, temos que expiar e temos que reparar. Porque acreditava essa doutrina espírita que Deus, diante de uma falta, a igreja chegava lá e dava um perdão e a pessoa ia para o paraíso. Ou Deus o liberava daquela culpa, ou melhor, daquele sofrimento, daquela pena. E a gente sabe que não é assim, que pelas leis de Deus, quando fazemos o bem, há consequências. Quando fazemos o mal, também há consequências. A misericórdia de Deus é tão infinita que o nosso patrimônio, seja ele bom ou não, é nosso. Mas essa misericórdia, repito, é infinita. Por quê? Porque ele não nos dá a pena eterna. Ele diz assim, Roberto, as leis, né? Você pecou, você errou. Ok, mas você tem sim novas chances, você terá novas chances, novas possibilidades para se reajustar ao caminho. Aí eu digo, Senhor, muito obrigado, mas depende do esforço individual, pessoal. Deus é misericórdia tamanha, enfim, que nos dá circunstâncias para que nós possamos mudar a rota. Tem comentário aqui da Geuzinha. Ela fala, durante a nossa existência, vivenciamos muitos céus e infernos, causados por nossas atitudes e pensamentos. Exato. Não é isso? E aí Eli completou aqui, zona umbralina é uma dimensão de transição de depuração do espírito, enquanto não se arrepende verdadeiramente dos seus erros. Então, aquela pessoa que foi sempre pelo caminho do bem e teve um deslize, ela não vai para o inferno. Não. Se ela sempre está trilhando o caminho do bem, ela não vai para o inferno, mas há que se falar que esse caminho do bem é quando a pessoa ela realmente está se desenvolvendo virtuosamente. Porque nós somos tão complexos que, às vezes, com atitudes externas, nós não podemos afirmar que o outro está bem internamente, ou está se desenvolvendo. O bem é um meio para que a gente possa ir se depurando. E tem várias formas, na caridade, por exemplo, várias formas de realizar o bem. O que nós temos que ir percebendo é se durante a execução desse bem, eu estou me desenvolvendo interiormente. É a questão do harmonizar o pensar, o sentir e o agir. Porque eu posso fazer o bem com má vontade, eu posso fazer o bem até com raiva, ou então porque alguém pediu. Ah, mas aí, Roberto, o bem deixa de ser o bem? Não, o bem é bom. É bom fazer, ainda que faça com raiva. Ah, eu estou danado, mas vou fazer o bem aqui. Mas lembrando que a pessoa aí não está sendo virtuosa.
Há uma diferença, que depois aí seria até outra palestra. Então pode continuar, porque senão daqui a pouco a gente começa um monte de perguntas e vai fugindo do seu tema. Pode continuar. Não, tranquilo. Kardec também traz, ele diz assim, por que a doutrina espírita é verdadeira? Porque ela é racional, né? Porque a revelação espírita veio dos próprios espíritos e ela está em concordância com a ciência. E isso lá nesse capítulo do céu e do inferno. E por que ele traz isso? Porque se questionava em relação a essa comunicação com os mortos e também com esse céu e esse inferno que Kardec trazia. Mas olha só, dentro dessa racionalidade e indo em harmonia com a ciência, não há por que negar esse céu e esse inferno que a doutrina espírita nos traz, na medida em que, como Kardec trouxe, como o que nós somos, seres imortais, que nós sobrevivemos à morte, que Kardec também traz o seguinte, que o Espiritismo nos diz que que existe o mundo espiritual e o mundo material. Que o mundo espiritual, claro, é o mundo originário, é o mundo primeiro, e a Terra é o secundário. Nós podemos viver, sim, sem estar na matéria. Então, são ensinamentos que trazem consequências filosóficas. Da mesma maneira que quando os espíritos afirmam que a nossa felicidade é a razão direta do progresso realizado. E esse progresso realizado é o desenvolvimento intelectual, moral. Não, daí, onde se estiver, seja na superfície da Terra, seja em outro mundo, seja no meio de encarnados ou no espaço, nós teremos ali felicidade. Claro que a felicidade é relativa. É como se fosse o seguinte, a gente está caminhando, está catando as pepitas de ouro e colocando aqui na nossa mochila, nas costas. Essa é a nossa felicidade. À medida que nós vamos vivendo, nos desenvolvendo, essas pepitas de felicidade vão sendo colocadas na nossa mochila. E nós vamos ganhando mais satisfação, mais alegria, menos conflitos, menos culpa. E então o estado de felicidade vai se tornando cada vez mais intenso em nós, a ponto de chegar um momento que esses espíritos em mundos felizes e em outras esferas bem superiores à Terra, não mais, ou em espírito perfeito, no caso como Jesus, não mais sofrem influências da matéria. Não vivem em inverno, só vivem em céu, onde eles se encontrarem. Daí também, não há que se dizer que Jesus, ao estar aqui conosco, né, há 2000 anos atrás, ele viveu em inferno. Não. Por quê? Porque ele já trouxe o céu, ele já pertence intimamente ao céu. Agora, eu não estou dizendo com isso que Jesus não sentiu dor sim, que já chorou. Isso aí são outras questões. Mas estado interno de suplício, de sofrimento e degradação moral, não. Os espíritos, uma vez adquirida virtudes, desenvolvidas virtudes, não se retroage. Não tem criptonita certa que vai fazer com que o espírito já avançado fique fraco, fique voltar, porque o espírito não retrograda, não evolui, não volta atrás. Tem mais alguma questão aí, Águida? A Gal entrou e perguntou: o inferno é o mesmo do umbral? Bom, poderíamos dizer que sim, né? Mas é o que você respondeu um pouquinho atrás. Mas o nosso inferno, o nosso umbral são transitórios. E eles vão estar onde nós estivermos. Porque não existe um umbral lá em cima, um umbral lá embaixo. Como antes também, dizia-se que o céu, ou melhor, que o inferno era no centro da terra. E o céu era nas camadas superiores. O homem foi que designou isso.
essa dualidade, né? Luz, escuridão, alto, baixo. Então, ele também, pelo que ele conhecia, dizia, bom, até aqui embaixo, mais para dentro deve ser quente, então é lá que vai ficar o inferno. Mas para cima, como o céu azul, aquela coisa linda, os ares à noite, né? Então vai ser o céu. E aí o tempo Lá vai vai ser o passando. céu, pronto. Hã? Lá, e assim foi designado, né? Então, ninguém quer morrer e quer descer, todo mundo quer morrer e subir, né? Que morre e sobe. Agora imagina se Kardec também diz que os espíritos, nós é que estamos no meio dos espíritos, e não os espíritos estão no nosso meio. Por quê? Porque o mundo primário, o mundo originário é o mundo dos espíritos. A matéria vem, nós reencarnamos e estamos no meio dele. Então não há que se falar em alto, em baixo, né? Apenas aqui, no meio material, para termos referência. E Dia, deixando, noite. e deixando bem claro que não morremos, né? Só o que morre é a nossa carnezinha aqui, ó, nossas gordurinhas, que Graças a nós Deus. não. Só, E isso muda muito, eu falo graças a Deus, Águida, porque em janeiro minha mãe desencarnou, 1º de janeiro, de Covid, né? E eu sempre agradeci a ela, dizia, mãe, muito obrigado, eu amo a senhora, nós amamos a senhora e muito obrigado por tudo que a senhora fez por nós. E um dos agradecimentos que eu tenho a meus pais é o espiritismo, porque realmente é um consolo saber que ela está se desvencilhando, já se desvencilhou da matéria e que continua viva. Então, nós temos saudade, sim, tá? Mas um sentimento gostoso de lembrar os bons ensinamentos que meus pais deixaram aqui e que futuramente, não sei quando, a gente vai se reencontrar, né? É um ida e volta, né? Uns vão, outros vêm, vamos alternando. Mas o importante é a gente saber que nós não morremos, que nós não vamos para o inferno, que nós não vamos para o céu, que nós estamos no céu ou no inferno de acordo com o nosso estado de consciência. Para algumas pessoas, talvez isso incomode, porque tem algumas pessoas que querem responsabilizar o outro ou responsabilizar Deus. A doutrina espírita diz, não, Roberto, você é o responsável pela sua trajetória. O seu céu ou o seu inferno é construído por você. Então, às vezes, incomoda algumas pessoas isso, porque não queria que Deus determinasse o que eu fosse fazer. Não, as leis já estão aí, e pela lei de liberdade, volto a dizer, né, nós temos, se a gente pode seguir um caminho A ou um caminho B, cada um que decide, sabendo que tanto um caminho como o outro, eu terei ações, mas também terei consequências. E o bom também é saber que a gente pode, ainda que tenhamos erros, o que muitas vezes acontece, a gente pode se redimir, voltar ao caminho correto, adequado. Não é verdade? Então, quando o espírito vai se tornando cada vez mais virtuoso, ele vai tendo mais gozo, sim, vai tendo mais sensibilidade, ele vai progredindo. É aí aquela passagem que Kardec diz também, que Jesus trouxe. Cada um conforme Sua obra. sua obra. E essa obra aí não é obra material. Claro, pode ser também, mas é a obra interna, que é o desenvolvimento intelecto-moral. É claro que as nossas obras materiais, quando nós vamos executando, e aí eu digo de uma forma muito ampla, a caridade, o bem, nosso patrimônio, se tudo isso está, nós estamos nos desenvolvendo intelecto moralmente, olha, ótimo. Mas eu estou me apegando, aí já tem que ligar o sinal amarelo para o vermelho, porque a ideia não é essa. Porque já que chegamos aqui nessa estação chamada Terra, mas nós partiremos, querendo ou não, durante ou pós-pandemia. Em algum momento a gente vai voltar à nossa pátria espiritual, na verdade. Não estou falando assim que é de uma forma muito simples, não, mas é uma forma racional que nos ajuda a compreender e aí a gente vai buscando adequar, harmonizar
esse pensar com o nosso sentir e futuramente também com o nosso agir. E ninguém, assim, e vendo você falar isso, para a gente também é um conforto, porque existem muitas pessoas que se rebelaram contra toda essa situação, né? E assim, que o que mais você vê é que eles falam que é um vírus desgraçado, que é o vírus da, sabe assim, só coisas ruins. E a gente fala, gente, vamos tentar analisar também pelo outro lado. E é isso que você nos trouxe, trazendo esse estado de espírito de céu e inferno, esse estado de espírito de céu em você. Esse é o exemplo realmente que a gente só tem a agradecer. Exato, Águida. E nessa pandemia, todos nós fomos mexidos de alguma maneira. Né? Por que mexido de alguma maneira? Porque mexeu na economia, mexeu na tecnologia, mexeu no nosso dia a dia. Então, já que ninguém ficou incólume, ninguém deixou de ser mexido pela pandemia. Vamos lá. Então, o que é que nós temos que buscar fazer? É nos adequar, é nos perceber o nosso comportamento diante do atual cenário. Eu vou me desesperar? Vai ajudar? Não. Então, a doutrina espírita também já nos traz, já nos ajuda, né, nesse momento difícil para todos nós, mais um consolo, uma esperança, uma compaixão, porque muitas pessoas estão sofrendo mais do que antes da pandemia, e sem ocorrer nada mais, ou seja, tem pessoas só pelo fato da pandemia chegar, ficar cesseado para não sair em qualquer lugar, já meio que desesperou. As crianças não estão para a escola, então tem que ficar em casa. Alguns pais estão trabalhando em casa, home office. Então, a família foi, de certa forma, pela pandemia, obrigada a ficar juntas. E às vezes eu fico pensando, né, parece contrassenso. Poxa, o ser humano que gosta de abraçar, gosta de estar junto, mas nesse momento ele precisa estar separado, quer dizer, separado de aglomerações, mas juntos dentro da família. Então, que nós temos que estar juntos agora. É porque antes não estava vivendo bem. Eu estava só indo trabalhar, sair para fazer as coisas, voltava, ver meu filho dormindo, aquela coisa toda, e agora tenho a oportunidade de ter uma relação mais próxima. Então, que aprendizado eu estou tendo? Cada um se perguntar, que aprendizado eu estou tendo dentro desse cenário atual? É de céu? É de inferno? Começou como inferno, e eu estou me esforçando para sair desse inferno e me readequar para um céu? Não é verdade? Com certeza. A gente tem que realmente fazer o jogo do contente e fazer, como você disse, agradecer pela instrução, né? E por tudo que nós estamos realmente aprendendo aqui. Eu, só te interrompendo assim, eu tive um exemplo da misericórdia divina e essa pandemia, porque eu sou realmente de família muito, muito junta, né? E aí, nessa pandemia, a gente acaba tendo que se afastar carnalmente. Deus foi tão bom que ele fez o quê? Olha, você vai passar por um processo de um câncer de mama, nessa pandemia que você iria ficar sem se aproximar da sua família, e para você fazer o tratamento, você vai o quê? Para dentro da casa dos seus pais, para se aproximar da sua família. Pensa, que coisa mais boa. Tive Parabéns. toda essa oportunidade, né? Oportunidade de passar por esse processo junto. É verdade. Parabéns pela sua percepção. E está se avaliando que ainda que em dificuldades, que ainda com alguns erros, nós temos a oportunidade de crescer. Isso é interessante. Ah, eu caí, ah, eu errei, mas eu tenho agora a possibilidade, novas possibilidades de mudar, de me desenvolver um pouco mais, de aprender com aquele erro, de aprender com aquele sofrimento. Ah, Roberto, é fácil porque você não sabe. Cada um de nós, como se diz, sabe onde o calo aperta, não é? Justamente.
Aqui Gal falou, e amparar os entes queridos que estão sem uma casa, consertou e alimento, consertando e alimento. Realmente. Aqui, ó. Precisou que a pandemia se instalasse para que a família pudesse voltar a ser o centro da vida das pessoas. Deus, lá no livro dos Espíritos, Kardec trata dos flagelos naturais, né? E Kardec vai insistir em algumas perguntas, e os Espíritos vão dizer que quando a humanidade não está caminhando com a velocidade, digamos assim, adequada, estou fazendo uma linguagem minha, né? Deus, que quer que nós avancemos, ele permite alguns flagelos naturais, né? Então, essa pandemia aí, que Divaldo Franco já comentou também, outros expositores, que é a questão também da nossa mentalidade, da nossa psicosfera. Esse vírus que está aí, de alguma maneira, ele está para nos ensinar muitas coisas. Então, cada um de nós, dentro do seu momento, né, buscar essa introspecção, buscar, como você falou, essa questão familiar, porque sempre se falou que a família é a célula mata, mas parece que ficou só um pouco enquanto fala. De vez em quando a gente tem que receber esse sacolete para, de fato, demonstrar o que se estava falando, né? Sair da teoria e ir à prática. Com Né? certeza. E olha, pode partir para suas considerações finais, tá? Ainda faltam 7 minutos aqui no meu. Tá? Eu vou parar de te interromper para você poder terminar sua fala. Tá. Eu agradeço pela oportunidade, dou parabéns a todos que estão aqui. Eu falo parabéns por quê? Porque aprendemos juntos e o aprendizado nos ajuda a nos desenvolver intelecto e moralmente, e aí nos ajuda a desenvolver também as virtudes, que é o que vai nos validar, vai nos dar um passaporte para um melhor estágio dentro dessa saída do inferno e a permanência no estado de céu, que é esse estado interior que nós nos encontramos, né? No sentido de que eu estou de acordo com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu faço. Quanto mais harmônico essas três dimensões do ser, melhor estaremos vivendo. E aí, estando na Terra ou estando no plano espiritual. E a doutrina espírita, mais do que nunca, ela é sempre consoladora. Como eu narrei, né? Perdendo entes queridos, mas também no meio dessa pandemia, buscando orar por aqueles que estão em dificuldades muito maiores que a nossa. E graças a Deus, aqui nesse momento, nós estamos tratando do espiritismo como que é um consolador, mas muitas pessoas agora estão impossibilitadas de falar, de ouvir. Então, daí já a nossa gratidão a Deus, estarmos juntos aqui. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Saúde e paz para todos. Nós é que agradecemos, com certeza essa noite foi muito agradável. Nós chegamos a 35 pessoas aqui com a gente. Assim, e ficaríamos horas e horas aqui conversando que realmente tranquilamente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer, que o Zé Roberto responde. E quero só pedir para todos que curtam não, desculpa, que se inscrevam no YouTube do CEOL, para a gente poder conseguir fazer as palestras simultâneas. Porque tem um programa que faz pelo computador, que faz tanto no Instagram quanto no Facebook, no YouTube ao mesmo tempo. E para isso a gente precisa de ter as pessoas inscritas. Pronto. Então, para todo mundo passar lá, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para todo mundo poder ir lá e a gente está encaminhando para as pessoas se inscreverem, para a gente estar junto, ampliando, né, as nossas conversas aqui. E eu te agradeço de todo o coração em nome do Theo. Aqui está perguntando se pode fazer uma pergunta fora do tema. Pode ser uma pergunta fora do tema. Vamos aproveitar que ele está aqui, para nos esclarecer. E depois que você terminar, por favor, faça a nossa prece de encerramento, que é como se estivéssemos lá na nossa casa. O pessoal está agradecendo.
A gente sempre tem um delayzinho de alguns segundos, são 15 ou 20 segundos, que a pessoa faz a pergunta e até que chega para a gente e chega para ela. O pessoal está agradecendo, agradecendo pelo aprendizado. E a pergunta é: por que pessoas católicas ainda criticam a doutrina espírita? Deja Chagas que está perguntando. Obrigado, Deja Chagas. Obrigado pela pergunta. Isso não é só... Vou ampliar a sua pergunta. Por que as pessoas criticam outras doutrinas, outras... Enfim, criticam por desconhecimento. Quando passa a conhecer, quando passa a refletir sobre, perde aquela crítica, porque a visão real aparece. Então, sendo específico, algumas pessoas, porque não são todos cristãos, certamente, alguns criticam por desconhecer o espiritismo. Porque quantos cristãos saíram de lá e vieram para o espiritismo? E quantos estão lá e quantos estão cá? Muitos. Então, à medida que vai se estudando, que vai se conhecendo, vai se percebendo a grandiosidade que é o espiritismo. Eu me recordo, e assim, o espiritismo é uma ciência que não se estuda de uma hora para outra. Tem que ter continuidade, tem que ter recolhimento, tem que ter continuidade sempre no estudo. Então, tem muitas coisas para se falar. A doutrina espírita, como uma ciência, tem vários princípios. Então, se a pessoa chega assim e numa conversa diz assim, eu não acredito na reencarnação. Claro que não dá para acreditar na reencarnação apenas com esse ponto, porque a reencarnação é um dos princípios da doutrina. Então não dá, porque assim, como é que eu vou acreditar na reencarnação se tem crianças aí sofrendo, se tem uma criança que nasceu e morre? Fora de contexto não dá para entender, mas quando vai se estudar o todo, aí sim a compreensão vem, o entendimento. É como se tentar construir uma casa, um prédio, apenas com um pilar, não fica. Então, tem que se construir todos os pilares para poder assentar as bases e crescer um prédio, não é isso? O céu está em reforma. Então, está se fazendo toda a estrutura adequada para que seja reformado, que seja ampliado. Não vai chegar apenas construir uma coluna e que aí não fica o edifício em pé. Da mesma forma, a pessoa que critica, certamente ela não tem o entendimento de todos os pilares e todos os princípios da doutrina espírita. Quando tiver, certamente ela vai se permitir, pela razão, que a doutrina espírita, de fato, é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a origem, a natureza, a destinação dos espíritos e as relações deles com os homens. Que aula! Voltará mais vezes, por favor. E obrigada a todos. E você, por favor, faça a nossa oração de encerramento. Vamos lá. Jesus amigo, nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, de aqui estarmos juntos, refletindo sobre os ensinamentos dos Espíritos. Ensinamentos que nos consolam, que nos fortalecem, que nos impulsionam cada vez mais, Senhor, rumo ao nosso progresso interno. Daí a nossa gratidão. Gratidão aos teus mensageiros que nos inspiraram, nos assessoraram. A todo momento. Também, Senhor, te pedimos ainda por aqueles irmãos que não puderam estar conosco por motivos diversos, mas que eles também, sentindo essas boas vibrações que destinaste a nós, sintam preenchidos, revigorados, refeitos, Senhor, para mais um dia, para mais uma noite, de vitória sobre si mesmo. Jesus amigo, é com esse sentimento de gratidão que finalizamos mais um encontro dessa família CO. E também com gratidão aos benfeitores espirituais que finalizamos esse encontro. Muita paz para todos. Muito, muito obrigada. Que Jesus encha a sua casa de luz e de amor. Um abraço em todos e que em breve a gente possa estar reunido novamente, para poder aglomerar.
Muita paz. Tchau. Obrigada. Fique com Obrigado Deus. também.